O Vasco que agora intensifica os treinamentos e a preparação para o jogo de 6 pontos contra o Mirassol, valendo pela 20ª rodada. É o retorno do Campeonato Brasileiro. Vasco estacionado com 20 pontos, em 17º na colocação, vai ali nesse jogo de 6 pontos contra o Mirassol, que tem 19, é o 18º na competição. Então, um jogo muito importante. E pensando nisso, o técnico Pedro Emanuel, ontem mesmo, no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, já colocou o time para treinar. O 11 inicial da partida faz o regenerativo hoje. E o time que não foi a campo titular fez um treinamento intensificado pós o jogo, antes de voltar ao Rio de Janeiro. Então, um choque de ordem, uma tomada de decisão, porque o Vasco, dentro do jogo, mais uma vez, demonstra o nível, né, o nivelamento técnico do time, que ainda carrega uma herança do trabalho do Diniz, do trabalho do Renato Gaúcho, e fora toda a parada, seja data FIFA, agora da Copa do Mundo, 45 dias, o time não consegue demonstrar um entrosamento. Não é à toa que a única jogada que funcionou de fato foi a jogada do segundo gol, né? Um passe que, inclusive, o Pedro Emanuel pediu ali no corredor, onde tinha um espaço, e a infiltração do Cuiabá, a melhor jogada do Cuiabá, pela esquerda, ele acha o cruzamento e ali encontra o Spinelli bem posicionado para fazer o gol. Essa tem sido a tônica e o pedido do Pedro Emanuel para o Vasco intensificar esse tipo de jogada, explorar mais esse tipo de jogada. Só que o time, tecnicamente abaixo, acaba cedendo ali alguns espaços. Não é à toa que o primeiro gol já nos acréscimos, numa jogada que praticamente ali o primeiro tempo já estava definido. E aí, numa triangulação, o time consegue achar ali o Ione Gonzalez recebe a bola e dá o passe livre para o Catanho chegar livre e marcar entre as linhas dos zagueiros do Vasco. E aí também a gente tem que falar, né? Os gols, mais um gol contra o Vasco, um chute cruzado, o Cuesta tenta tirar a bola e acaba desviando, entregando contra o Patrimônio. Então já são 2 gols contra do Cuesta, 3 do Saldívia. É incrível, né? Como todo jogo o Vasco tem que ceder um gol ao adversário. E é obrigado, para ganhar ou empatar a partida, fazer pelo menos 2 ou 3 gols. Porque sempre um golzinho, o Vasco vai ceder. Tomara que daqui para frente, né, o Pedro Emanuel consiga corrigir esse fator, que é um problema crônico do Vasco, e a gente está cansado de falar, é desgastante todo pós-jogo, todo vídeo, a gente falar sobre erros defensivos, espaços, né? O Vasco até conseguiu produzir no jogo volume na partida, ter a posse de bola. O time do Independente Medellín, com todo respeito, é um time tecnicamente muito abaixo, porém, é um time que, se você der espaço, vai tentar ali agredir. O Vasco precisa tomar todo ali cuidado, porque tem o jogo da volta dia 29, São Januário há um favoritismo, obviamente, o resultado é até importante, o que deixa a decepção, o que deixa a gente chateado é a partida, é o contexto do jogo, né? Tem volume, mas não tem eficácia, não tem definição. Alguns jogadores continuam recebendo oportunidade e não aproveitam. Não aproveita. Não é por falta de oportunidade. Aí, querendo ou não, tem que dar até razão ao que o Renato falava em coletivo. Eu dou oportunidade, eu dou chance. Chega na hora do jogo, o jogador não produz, não entrega, não dá resultado, aí fica difícil. Galera, vamos trazer aqui as informações, além do treinamento que o Vasco intensificou, e também na coletiva o Pedro Emanuel soltou o verbo dizendo: no final, eu aceito o resultado, mas acredito que pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter saído daqui com a vitória. É justo dizer porque é a realidade. Agora, em São Januário, vamos tentar buscar o resultado, que é, consequentemente, a classificação. Tivemos mais posse de bola, mais aproximação ao gol do Independente, mas não conseguimos marcar. Ou seja, até o Pedro Emanuel já identificou esse problema, que é a tônica do Vasco. Falar um pouquinho sobre dinheiro, tá, cara? O Vasco aí já tá com tudo pronto para fazer mais um pedido
para a juíza lá, né, para a juíza da 4ª Vara Empresarial, a juíza Simone, que até agora não aprovou a venda da SAF, mas acredito que vai aprovar hoje ou amanhã, né? Tudo indica que até sexta-feira ela deve canetar aí, né, a aprovação da venda da SAF do Vasco. E assim que ela aprovar, o Vasco já deve entrar, né, o Pedrinho já deve entrar com mais um pedido pela liberação do segundo empréstimo DIP de 160 milhões de reais. E pelo que soubemos, esse valor dos 160 milhões de reais que será o valor utilizado nessa janela de transferências. Os primeiros 40 milhões, pelo que soubemos, está sendo usado simplesmente para fluxo de caixa. O que é isso? Pagamento de salário, pagamento de dívida de curto prazo, pagamento de coisas do dia a dia, do CT, do estádio, coisas ali do centro de treinamento. Então, esses 40 milhões iniciais não seriam para destravar em massa as negociações por reforços, e sim o segundo empréstimo que pode chegar na semana que vem. Então a gente fica no aguardo, está tentando confirmar isso direto com a diretoria do Vasco, e assim que a confirmação vier, a gente traz para vocês aqui já nos próximos vídeos. Mas, enfim, vamos falar aqui de Vasco da Gama e de mercado de transferências. Não é novidade para ninguém que o Vasco precisa contratar, né? O Vasco precisa reforçar esse time porque, do jeito que tá, meu amigo, não consegue escapar da segunda divisão, não. Com o elenco que tem, não vai conseguir escapar da Série B, não. Enfim, a gente vai falar aqui sobre algumas negociações e eu vou começar falando sobre Nelson de Ossa. O negócio pode melar, hein? Sobre a situação de Nelson de Ossa, o Vasco deu prazo de até amanhã para resolver esse caso. Com o atleta está tudo certo e ele quer vir para o Vasco. Apesar do pedido do treinador do Betis, o Manuel Pellegrini, de ficar com o atleta, a expectativa no Betis é em fechar essa negociação, já que o clube espanhol quer recuperar o investimento que fez num jogador que não teve êxito ali na Europa. Para o Vasco, não existe mais razões para que essa demora, aconteça, diante de já ter cumprido, aceitado e cumprido, todas as exigências do clube espanhol. Então o Vasco deu o prazo de até amanhã para o Betis bater o martelo. E aí? Vai vender ou não vai? Se até amanhã o negócio não for fechado, a negociação com o De Ossa vai melar. E a informação do canal Atenção Vascaínos é que o Admar Lopes já trabalha aí com uma nova alternativa caso essa contratação não seja sacramentada amanhã. Então, amanhã é o dia D para o De Ossa fechar ou não com o Vasco da Gama. Existe a possibilidade da negociação melar. O Vasco já aceitou tudo que o Betis pediu e mesmo assim o Betis ainda não deu o ok para a vinda do jogador. Tá com cara de que vai melar, hein? Tá com cara de que essa negociação vai melar. Vamos aguardar.